Então já iniciamos a história na sala de cápsulas de realidade virtual. Então muitas pessoas começaram a acordar do jogo onde estavam. Então, sem saber o que tinha acontecido, ficaram bravos com o atendente e ele também respondeu que não sabia o que tinha acontecido. Eles pensaram que o disjuntor tinha desligado ou se tinha acontecido algum problema no server de Chrono Life. Então saiu um anúncio a respeito do que tinha acontecido na página principal de Chrono Life e dizia que eles estavam realizando uma manutenção de emergência no servidor. Então todos ficaram desacreditados do que tinha acontecido com o servidor, porque isso era a primeira vez. Porém, o servidor ainda estava funcionando e uma pessoa estava conectada nele. Então o sistema sincronizou com o sistema principal e verificou e só o nosso protagonista estava logado como o único personagem. Então, após isso, ele encontrou um cara misterioso e ele não sabia onde estava e nem quem era aquele. E ele perguntou onde ele estava. E o moço, que não sabemos o nome, citou então ST-389, dizendo que esse era o nome do planeta que ele tinha acabado de destruir. Um planeta conhecido por sua beleza no quarto universo. Então, o nosso protagonista perguntou por que ele achava isso. E ele disse que esse era o lugar favorito da mãe dele. Nosso prota então se ligou e percebeu que ele era o único que estava ali. E perguntou o que tinha acontecido realmente com o mundo. E ele confirmou que tinha sido destruído. Então, o nosso protagonista ficou totalmente feliz e começou a gargalhar muito, dizendo que finalmente tinha concluído a sua vingança contra aquela mulher. Então todos realmente do mundo foram derrotados pelo nosso protagonista. Ele ficou muito feliz e chamou o Urus para comemorar sua vitória. Porém, o Urus não respondia. Então, o homem, que não tinha um nome ainda, disse que era somente ele que estava ali. Então, o nosso protagonista começou a dizer novamente quem era aquele homem. E ele citou que ele era Deus. Basicamente, o Deus dali de Chrono Life. Então ele disse que ele podia se chamar do que quisesse, só queria saber onde ele estava e como saía dali. Que como só tinha uma pessoa logada, aquele cara devia ser um NPC ou um administrador. E ele disse que não era nenhum desses dois e disse que ele era na verdade, porém houve um bug e ele não conseguiu dizer quem ele era. Então após isso ele falou: céus, algo já está se metendo e atrapalhando na fala dele. Então o mundo começou a reiniciar e isso era desapontante para ele, mas estava tudo bem, dizendo que logo eles iriam se encontrar novamente. E disse tchau pro nosso prota e mandou dar um oi pro peludinho, que era o Urus. Então o nosso prota, sem saber nada, disse para esperar, mas ele já estava reiniciando o mundo. Esse cara estava parecendo ser na verdade o boss final do jogo. Então após isso, o mundo reiniciou e o nosso prota foi finalmente deslogado do jogo. Então, após passar o momento, vamos para as cabines novamente, onde se encontramos com o nosso protagonista saindo delas. Ele já estava trajado de Adidas, o cara é bom. Porém, enquanto a máquina estava abrindo e ele tirando seu óculos porque estava totalmente irritado, sem acreditar no que tinha acontecido e sem saber qual o motivo daquele cara que se chamava Deus ter aparecido, então ele olhou para frente e viu que tinha um homem parecendo da máfia na frente dele. E esse homem continuava encarando ele seriamente. Então esse homem decidiu se levantar e ir em direção ao nosso protagonista e perguntou se o nome dele era Jinru e se ele tinha 21 anos e se ele estava jogando Chrono Life por 3 meses e a sua arma escolhida era um graveto mais 99, correto? E então o nosso prota olhou para ele e disse: você acertou, mas quem é você? Então ele disse que era o cara que iria roubar o seu graveto mais 99. Então, mudando de cena, vemos que o nosso protagonista já estava totalmente pressionado por esse homem e ele não sabia mais o que fazer. Então esse homem levou ele para um restaurante e decidiu conversar com ele, tentando levar o graveto do nosso prota. Mas eu acho que o nosso prota não vai se render não, hein? Então, após isso, esse homem estava cercado de seguranças
e guardas basicamente, e olhando para ele, dizendo para que ele comesse e insultando ele ao mesmo tempo. E disse que a velha que administrava essa loja tinha um bom jeito na cozinha. O nosso prota, já tremendo de medo, começou a comer, perguntando o que estava acontecendo com a vida dele. Esse homem disse que esse restaurante de Gubap ele frequentava diretamente enquanto ele ainda estava bem quebrado e não tinha muitas coisas, dizendo então que fazia 15 anos que ele já tinha estabelecido a empresa dele. Durante os primeiros estágios de desenvolvimento de Chronolife, aí o prota já pensou assim: Chronolife? Empresa? Então quer dizer que você é o dono de Chronolife? Então ele virou e disse que era o presidente da Chronolife. O nosso prota já perguntou quem eram aqueles homens vestidos de preto. E ele disse que eram trabalhadores da companhia. Um era o modelador de personagens, o outro era o diretor de planejamento de trilha sonora e líder de equipe de marketing. E o nosso prota ficou totalmente angustiado pelaquela situação, pensando que eram caras da máfia querendo matar ele por causa de um graveto. Perguntando também por que o presidente de Chronolife tinha vindo atrás dele. O presidente disse que já tinha dito o motivo dele estar ali e que já tinha contado na sala de cápsulas e tinha vindo para recuperar o graveto mais 99. Então o nosso prota se perguntou por que ele iria levar o graveto dele. E o presidente disse: por que você está surpreso? Com a empresa de jogo é algo natural de se fazer, recuperar itens bugados. Então o nosso prota disse: item bugado? O meu item não é bugado, é ele mesmo que tinha aprimorado. O presidente então virou e disse que a chance de aprimorar aquele item era de 3% a cada aprimoramento, o que era quase impossível. E essa era a chance oficial de sucesso depois de aprimorar um item de 10 vezes. E é claro que depois disso a chance cai ainda mais. E ele sabia disso. Então o nosso prota ficou totalmente nervoso, saber o que dizer naquela situação. E o chefe de Chronolife disse então que o graveto iria ficar sob a custódia dele a partir daquele momento. Após isso, o jogo voltou ao normal e as pessoas começaram a jogar novamente. E vemos uma equipe que estava enfrentando um monstro, e esse monstro se chamava Gauros, e o nível dele era nível 21. Nesse momento, eles estavam se preparando para poder atacar o monstro. Enquanto o monstro vinha em direção a eles estavam totalmente nervosos. Porém, estavam dizendo para a maga desferir um ataque sobre o monstro. A maga então desferiu um ataque de chamas sobre o monstro enquanto ele vinha em direção a eles. O ataque então acertou em cheio o monstro e todos pensaram que um ataque tinha funcionado, já que o monstro ficou queimando em chamas. Todos ficaram totalmente alegres, pensando que o monstro já teria sido derrotado de forma fácil. Só que uma personagem da equipe decidiu atacá-lo diretamente. Então ela partiu para cima do monstro com a sua luva, que dizia ser poderosa. Então correu em direção a ele, dizendo que iria matar o monstro. Porém sua equipe disse que não era para atacá-lo, e sim que ela seria atingida muito facilmente por ele. Então simplesmente aconteceu isso. O monstro acertou ela e lançou ela para o alto. A menina saiu voando, meu parceiro. Só que isso, ela caiu em cima da maga deles. E a maga deles não só foi atingida, mas também ficou totalmente ferida com o golpe que ela levou. Então a sacerdotisa desmaiou, enquanto simplesmente o nosso protagonista estava no morrinho perto deles, assistindo tudo o que estava acontecendo. O nosso prota estava totalmente desanimado, pois ele não sabia mais o que fazer no jogo e ele estava pensativo sobre o que iria fazer a respeito do jogo Chronolife, enquanto os personagens que estavam lá embaixo corriam de medo. Vemos então que Uro estava comendo um frango perto dele e dizendo que aquele frango estava totalmente delicioso. O nosso prota então disse a Urus que não sabia o que ele realmente iria fazer. Então ele decidiu pegar a sua arma e observá-la enquanto se lembrava do que tinha acontecido naquele restaurante. Então vemos que o nosso prota teve uma conversa com o chefe da empresa e ele disse que a partir de agora iria ficar com o graveto mais 99. Porém, ele disse que era o que a empresa queria que ele fizesse, mas ele disse que não acharia isso justo, pois não foi um bug. Então o nosso prota já olhou e ficou sem entender o porquê deles não pegarem a arma. Então o chefe da empresa disse que tinha investigado pessoalmente e o graveto dele não era um item bugado. Então chegou a uma conclusão, que não iria interferir mais com esse usuário.
independente do que aconteça. Quer ele matasse o chefão mais forte do jogo, quer ele matasse 3 milhões de pessoas, ou até mesmo se ele destruísse o planeta. Disse que ele seria livre para fazer o que ele quisesse como um usuário de Chrono Life. Enquanto isso, ele ofereceu na tigela para que ele comesse e falou que ia adicionar Kadudi no kubate da comida dele, e só depende dele se ele iria aceitar ou não. Então ele aceitou e enquanto isso ficou muito feliz porque não teria que perder a sua conta. Mas chegou uma tiazinha e começou a bater no chefe, dizendo que não coloca Kadudi no Gubap. Então ele ficou totalmente triste e pediu desculpas para a senhoria. Ela saiu brava, dizendo que tinha feito aquilo por consideração a ele e mesmo assim ele fez aquilo com a sopa dela. Então ela saiu muito brava e foi embora. Enquanto isso, vemos que o nosso prota estava tentando encontrar um motivo para ele continuar jogando Chrono Life. Então ele percebeu que os caras que estavam lá embaixo estavam insultando a menina, dizendo que ela era uma jogadora de merda e não sabia lutar. Dizendo que ela não sabia manter a posição e que era o básico de uma caçada em grupo. E também ela estava agindo como uma troll. Então a jogadora maga disse para que ele se acalmasse. Então ele disse que porque ele deveria se acalmar por causa dela, por causa dessa imbecil, eles têm que se segurar na caçada, xingando ela e dizendo que ela deveria ter se juntado a outro grupo. Então, nosso prota se lembrou da conversa dele com o chefe de Chrono Life e ele disse que o jogo era um jogo maravilhoso, onde tinha romance, aventura e liberdade, e que era um mundo de fantasia maior que qualquer um que ele jamais poderia imaginar. O que seria maravilhoso se ele aproveitasse e evitasse destruí-lo. Nosso prota estava realmente decidindo começar a jogar novamente o jogo. Enquanto isso, o jogador lá embaixo cuspiu na moça que tinha atrapalhado a equipe deles e expulsou ela da equipe. Então eles decidiram ir embora, não acreditando que eles estavam usando os mesmos itens. Então apareceu a notificação que ela tinha sido expulsa do grupo. Nosso prota vendo aquela situação, ficou totalmente irritado e se lembrou das palavras do chefe de Chrono Life, dizendo que aquele lugar teria romance. Ele disse romance e uma ova e decidiu então matar aqueles jogadores, dizendo que o que prevalecia ali era a lei da selva. Porém, ele estava mirando naqueles jogadores para poder acertá-los com um golpe, só que nisso ele começou a ouvir uma garota a gritar. Ela começou a dizer que o jogo era ruim e que o jogo era uma merda, xingando o jogo, até chamando de um completo lixo, e que aqueles pessoais não sabiam que ela tinha itens maravilhosos e que ela era uma ótima jogadora, e não sabiam qual era a arma dela, que a arma dela era muito poderosa e que ela tinha gastado muito dinheiro para comprar aqueles itens. Então o nosso prota começou a perceber que aquela garota era literalmente parecida com ele no começo, já que ele teve uma espada que também foi humilhado e ele tinha gastado todo o dinheiro dele naquele jogo. Então ela disse que não iria se juntar a nenhum grupo para poder caçar e que iria caçar sozinha. Então continuou andando sozinha, enquanto o nosso prota observava ela de longe. Então ela acabou encontrando um dos monstros, só que ela percebeu que não era tão fácil assim para derrotá-lo. Só que nisso não apareceu só um, mas sim vários monstros na frente dela. Ela tinha encontrado uma manada daqueles monstros, então ela simplesmente ficou totalmente apavorada e não sabia como reagir e nem se defender, e sabia que provavelmente iria morrer naquele momento. Então os monstros começaram a correr em direção a ela, enquanto ela pensava que a escolha que ela tinha feito tinha sido totalmente errada. Porém, o nosso prota saltou na frente dela de tunguinha e preparou seu ataque para poder derrotar os monstros, enquanto ele dizia que fez aquilo tudo porque parecia divertido. Então, todos os monstros foram totalmente derrotados pelo golpe poderoso do nosso protagonista.